Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de Neuroeducação. Meu nome é Marcos dos Anjos, como vocês já sabem, e o tema de hoje é o cérebro social. Nesse tema a gente pode abordar muita coisa, mas nós vamos nos ater principalmente, como eu disse, ao aspecto social, ou seja, como nós interagimos socialmente, como é que é o processamento cerebral envolvido nessa questão social, tá bom? Então vamos lá, roda a vinheta, vamos começar. Então, pessoal, é o seguinte, quando nós saímos por aí para falar em algumas palestras, para dar aula na pós-graduação, ou às vezes até mesmo na graduação, por exemplo, na graduação de pedagogia, nós escutamos muitas coisas. Uma delas é que, nossa, como está difícil dar aula, como é difícil trabalhar com as crianças hoje em dia, meu Deus, eles são imperativos, às vezes eles são muito mal educados, né? Nós escutamos muito disso daí. Aí eu fico prestando atenção e, claro, faço as minhas ponderações do ponto de vista neurológico. Aí, pense um pouquinho comigo. De maneira geral, as nossas crianças, elas teriam problemas visuais, elas teriam problemas auditivos, problemas somestésicos, problemas olfativos, gustativos. Aí você pergunta, por que ele está me falando disso? Estou falando disso pelo seguinte, normalmente nós interagimos com o mundo à nossa volta utilizando nossos sentidos, né? Então, o que eu vejo através de informação visual, o que eu ouço, o que eu cheiro, o que eu experimento no aspecto gustativo, o que eu experimento no aspecto somestésico. Aí, o que é somestesia? Somestesia é aquilo que eu posso perceber ao longo da superfície corporal. Tato, pressão, vibração, cócegas, prurido, frio, calor, dor, sensações sexuais, propriocepção ou sinestesia, tudo isso eu sinto ao longo do corpo. Então, na verdade, nós usamos todas essas informações sensoriais que chegam o tempo inteiro. Como é que isso ocorre? Olha só, dentro do cérebro nós temos compartimentos, por exemplo, que trabalham com informação visual e o lobo occipital. Essa parte mais posterior, eu vou dizer que isso aqui é anterior e que isso aqui é posterior. Então, isso aqui seria a frente e aqui atrás. No lobo occipital, que é mais posterior, aqui nessa região aqui atrás, tá bom? Essa região, ela tem relação com a visão, com o processamento visual, tá? O lobo temporal tem relação com o processamento auditivo, com o processamento olfativo. Vamos falar? Não é só isso, mas a gente vai tratar dessa maneira um pouco mais resumida para você entender a questão do cérebro social, que é o foco, tá? O lobo parietal, que é que trabalha com somestesia. Além disso, você ainda tem, como eu disse, a gustação, você teria então todas essas modalidades sensoriais te alimentando o tempo inteiro. Ok? Então, você vai ter sensação visual, sensação somestésica, sensação auditiva, isso tudo é transformado em percepção. Então, uma hora, o que eu estou vendo faz sentido, eu reconheço o que vejo. Por exemplo, eu olho para esse canetão, eu sei o que é um canetão, né? Então, por quê? Porque eu interagi com ele e aprendi que isso aqui é um canetão. No aspecto somestésico, ou seja, pelo tato, por exemplo, eu consigo reconhecer, eu consigo diferenciar uma maçã de uma laranja, só pelo tato, eu não preciso nem usar a visão para isso, né? E pelo aspecto auditivo, eu também aprendo muitas coisas pela audição, pelo som, pelas coisas que estão me dizendo no meu entorno, né? O olfato também, muita coisa do olfato, até o olfato é interessante, que o olfato nem sempre ele nos ensina de forma consciente, mas não vou falar disso agora não. Tá? E aí o que acontece? Existe uma parte no cérebro, aqui assim, vou desenhar aqui assim mais ou menos, isso, que é chamada área parietotemporal. Em alguns livros, por quê? Porque pega a parte parietal e temporal e outros livros trazem como parieto-occipito-temporal. O que significa? Significa o seguinte, que essa área, ela juntariam todas as informações de percepção nessa única região aqui do cérebro.
Então eu teria a percepção do que vejo, a percepção do que eu experimento no aspecto somestésico, do que eu experimento no aspecto auditivo, no aspecto olfativo, gustativo, tudo vem para cá. E isso me daria, então, a capacidade de fazer uma percepção global. O que é isso, percepção global? É, na verdade, uma área que faz importante a associação entre todas essas modalidades sensoriais, me dando a oportunidade da percepção das coisas vou botar aqui, percepção do que ocorre à minha volta. Tá? Por que eu estou falando disso? Porque nós usamos essas informações que nos cercam para tomar algumas atitudes, para lidar com o mundo à nossa volta. Por exemplo, quando eu falo em tomar atitudes no aspecto social, interação e tal, eu uso uma área, um compartimento do cérebro chamado lobo frontal. Aqui tem um compartimentozinho mais anterior, mais aqui na frente, exatamente aqui atrás, desse osso que é o osso frontal, né? Exatamente aqui atrás, que ele é responsável por tomada de decisão, avaliação de aspectos morais, mudanças de estratégia, tem ali também motivação. Então, algumas funções que estariam relacionadas a essa questão de interação social, tá? Tomada de decisão, avaliação de aspecto moral, mudança de estratégias e tal. Entenderam? Muito bem. Então, na verdade, nós usamos tudo que nos cerca de maneira geral para poder tomar essas decisões. E cada uma dessas decisões que nós devemos expressar para o meio que nos cerca, elas deveriam estar sendo observadas também no aspecto por exemplo, da estratégia que eu vou usar para poder me expressar e do aspecto moral que a sociedade impõe no que diz respeito ao meu comportamento. Tá? Então, na verdade, eu preciso ter uma boa percepção do que me cerca para tomar boas decisões. Né? Então, essa área conversa o tempo inteiro. Então, eu preciso ter uma percepção do todo bem adequada para normalmente acertar na minha forma de interação social. Até porque a sociedade ela pode mudar. Tem sociedade que permite uma coisa, tem sociedade que não permite outra. Né? Então, à medida que eu entendo o que me cerca, eu acabo interagindo com o outro, interagindo socialmente. Então, por que eu estou falando disso? Né? Lembra do início que eu comentei com vocês que muitas vezes a gente escuta sobre essa dificuldade de lidar com as crianças, né? Lembra disso? Falei agora há pouco. De lidar com as crianças, dessa dificuldade, por exemplo, em relação às suas... alguns falam até de hiperatividade, e outras pessoas falam da dificuldade de lidar com elas, que elas são mal educadas e tal. Mas olhando para isso aqui, nós temos uma ideia do seguinte. Pense, as nossas crianças, elas têm problema visual? A maioria delas. As nossas crianças, a maioria tem problema auditivo, olfativo, somestésico, gustativo. A maioria não tem esses problemas aqui. Então, o que vocês reclamam mais, o que a gente mais escuta falando, é sobre o quê? Sobre a forma de interagir socialmente, como ela lida com os coleguinhas, por exemplo, em sala de aula, com os coleguinhas mesmo ali da própria família, que às vezes eles dizem, ele é impossível, escuta muito isso daí. Então, por que isso acontece? Se a princípio, tudo que alimenta essa criança, né, vem de canais sensoriais normais, então a gente pode começar a questionar o seguinte: o que essa criança anda vendo? O que essa criança anda ouvindo? O que essa criança anda experimentando no aspecto somestésico? Ou seja, o que essa criança, qual é o entorno dessa criança? O que ela está recebendo de informação sensorial acaba moldando o aspecto comportamental também. Então nós precisamos, às vezes, no aspecto social também, nós como seres sociais, devemos avaliar as crianças. Por quê? Avaliar com um pouco mais de cuidado. Por que isso? Porque muitas vezes o que nós estamos vendo é talvez o que nós estamos construindo. Repare que a criança é um HD gigante. Eu costumo dizer que é um HD infinito. Só que ela vem só com os programinhas básicos ali.
né? Quando a gente compra um computador, compra um celular, ele roda uns programinhas básicos, mas os programas que vão dar a nossa carinha para o nosso celular, a nossa carinha para o nosso computador, é a gente que coloca lá, baseado no uso, não é verdade? Então a verdade é, se a criança aprende dessa forma, com tudo que cerca ela, o que as nossas crianças andam vendo, o que as nossas crianças andam ouvindo, o que nós estamos estimulando no aspecto sensorial. Veja que interessante, o orangotango, o chimpanzé, eles normalmente ficam com os filhos, com os filhotinhos, até pelo menos 2 anos de idade. 2 anos. Isso significa que aquele indivíduozinho precisa aprender muita coisa para começar a viver sozinho dentro da sociedade dele. E nós, muitas vezes, muitas pessoas por opção, por falta de opção, perdão, até mesmo por opção, tem pessoas que deixam um filho na creche com 4 meses. Tem indivíduos, tem mães, pais que às vezes não têm opção, trabalham 8 horas, 10 horas, 12 horas, dependendo de onde trabalha, e não tem onde deixar a criança, né? Isso é um caso. Mas tem outros que muitas vezes eles têm condição e deixa o filho às vezes para ir na academia, ou deixa porque acha que ele vai ter melhor interação social na escola. Mas a melhor interação social da criança, primeiramente, é com a família, com o pai e com a mãe. Depois disso, obviamente, só com o pai, só com a mãe vai depender, porque um, às vezes, tem que garantir o sustento da família. Mas você veja que em países com IDH muito alto, um índice de desenvolvimento humano muito alto, normalmente a criança fica até 2 anos, ou com um ou com o outro, garantindo esse aprendizado constante, associado à motivação, associado à emoção, né? Por quê? Porque a família gera sentimento, gera laços fraternos, gera confiança, e tudo isso molda o cérebro da criança, principalmente até os 2 anos de idade. Se isso for realizado da forma correta, se tiver sempre um pai presente, mãe presente, ou que quando essa criança chega em casa seja muito estimulada pela presença do pai, pela presença da mãe, ou seja, ser muito presente, isso vai ajudar com certeza a moldar um cérebro social muito mais dentro do que aquilo que a sociedade espera, que é uma sociedade desenvolvida com indivíduos com grande responsabilidade social, que sabem direitinho o seu papel dentro daquela sociedade, tá? Então, hoje, o nosso tema de hoje passa por aqui, passa por esse momento, né, de reflexão de que talvez as nossas crianças não sejam exatamente o problema, porque a maioria é normal, e a gente pensar assim, será que se eu pegasse uma criança que tivesse uma integridade visual, auditiva, uma criança que tivesse tudo perfeitinho, tudo normalzinho, será que se ela fosse para um país desenvolvido como Suécia, Suíça, Finlândia, será que ela ia também apresentar os mesmos tipos de dificuldades que a gente encara por aqui nas escolas? Será que não teria como facilitar um pouco mais para a criança também esse convívio social, tendo o maior papel dos pais, e aí junto com os professores, mesmo com os familiares, tornando o que a criança, o entorno da criança muito melhor para que ele seja um indivíduo social como todos nós esperamos? Tá bom, pessoal? Hoje é o nosso tema de hoje. Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês em todos os vídeos que já foram e continuo pedindo, comenta aí com a gente, deixa as suas sugestões, tá bom? Porque nós estamos de olho em vocês. Um abraço, tudo de bom, muito obrigado.